Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. É uma alegria recebê-los aqui nessa sequência de palestras. Nós vamos aguardar mais um pouquinho, até termos mais pais aqui presentes. Então, mais uns 2 minutinhos, por favor. Vamos, então, dar início, né? De novo, novamente, né? Boa tarde a todos. É uma alegria, uma satisfação grande recebê-los aqui. Nós estamos dando continuidade ao ciclo de palestras, algo inovador aqui acontecendo no Bandeirantes. Estamos muito felizes com essa iniciativa. Nesse ciclo de palestras, nós vamos abordar questões muito importantes, né, para a família, para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Na semana passada, que foi a semana de abertura, a professora doutora Thelma Vinha fez uma palestra a respeito da pandemia e dos efeitos dessa pandemia, especialmente para os jovens, para os professores e para as escolas, discutindo um pouquinho como estratégias para lidarmos com essas questões. Hoje a Flávia vai trazer um pouquinho sobre a questão da comunicação construtiva e da disciplina positiva, fazendo um gancho, né, com o tema já iniciado pela Thelma. A Thelma falou muito sobre a importância de criarmos conexão, né, com essas crianças e com esses adolescentes, e a Flávia vai discutir um pouco como que a gente pode fazer isso na prática, como criar essa conexão, ao mesmo tempo em que a gente trabalha em prol do desenvolvimento dessa criança e do adolescente, formando valores, trabalhando de forma positiva, né, e o quanto esses valores são importantes, são protetivos para as crianças e adolescentes. Logo mais, nas próximas semanas, vocês vão ter o conteúdo da comunicação midiática, a questão das drogas e do álcool. Então, temos todos temas muito importantes e atuais, né, cada vez mais atuais. Eu sou a Lívia, esqueci de me apresentar, orientadora educacional dos primeiros anos. A Carol vai se apresentar e vai apresentar a nossa querida palestrante e amiga, Flávia. Sim. Eu sou a Carolina, eu sou orientadora dos 8º anos. É um prazer muito grande estar aqui hoje, principalmente porque a gente está recebendo uma amiga querida, né, e uma parceira aqui do Colégio Bandeirantes há muito tempo, né? A Flávia há tempos nos ajuda aqui na formação de professores, de inspetores, sempre contribuindo, né, na área da convivência, nessa questão da formação dos nossos alunos, do desenvolvimento moral dos nossos alunos. Hoje ela veio aqui, então, como a Lívia já disse, para contar um pouquinho, para explorar mais esse tema da comunicação construtiva. A Flávia, que é doutora em educação pela Unicamp, né, é membro do GPEM, que é o grupo de pesquisas em educação moral da Unicamp. Ela realiza pesquisas, né, na área das práticas morais, do desenvolvimento da personalidade ética, e hoje, então, veio aqui, né, dar essa grande contribuição. Eu tenho certeza que todo mundo vai aprender muito e que a gente terá aqui ótimas reflexões. Flavinha, seja muito bem-vinda novamente aqui ao Bandeirantes. É um grande prazer, uma honra ter você aqui conosco. Tá bom? Flavinha, antes de você começar, por favor, só um recado importante. As dúvidas e comentários no chat, vocês vão ter um tempo, nós vamos olhar todas essas perguntas, questionamentos e comentários. Sim. E vamos ter um espaço para trabalhar com essas dúvidas depois. Sim. Esse webinar vai ficar gravado. O webinar da semana passada já está disponível no site do Band, já na primeira tela. Sim. Já tem lá. No qual Band já tem o acesso ao link ali do vídeo que está no YouTube. Quem quiser assistir o da semana passada, quem não pôde assistir, é só entrar na página do Qual Band que tem o link para o vídeo da Thelma Vinha. Então, Flávia,
Agora o palco é seu, minha amiga. Agora é com você. Muito obrigada, minhas amigas queridas. Gente, é um prazer enorme estar com vocês. Bandeirantes é um colégio do coração. Eu tenho muito, muito carinho pelas pessoas que aí trabalham e pelos estudantes que já passaram, porque já faz um tempinho, né, que eu acompanho, então alguns estudantes já nem estão mais, provavelmente já estão nas suas respectivas profissões, então assim, eu fico muito feliz com o convite, com essa oportunidade. Já quero parabenizar o colégio dessa iniciativa de abrir esse espaço de diálogo, esse espaço formativo, com esses encontros com as famílias, né? Afinal de contas, nós estamos falando de duas instituições sociais que têm um objetivo comum, que é exatamente o desenvolvimento da filha, do filho, que são os nossos estudantes, né? Então, nada mais acertado do que essas instituições estarem parceiras e falando a mesma língua e compartilhando saberes, compartilhando angústias. Então, muito feliz dessa iniciativa e de participar, mais uma vez, desse momento, né? Como a Lívia falou, e a Carol também, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa ferramenta diária, porque assim, a comunicação é a nossa ferramenta diária, independente dela ser verbal ou não verbal, é com ela que a gente media as diversas situações do dia, né? Seja em família, seja no ambiente do trabalho, e nem sempre nós temos um conhecimento mais aprofundado de como essa comunicação, a depender de como ela se desenvolve, como ela impacta nas pessoas, né? Quais são os impactos, quais são as características das diferentes linguagens, como é que isso ressoa no desenvolvimento, e aqui nós vamos focar mais nas nossas filhas e filhos, né? Então, assim, nós vamos conversar sobre isso. Quero deixar, eu sei que a gente tem essa organização de vocês trazerem as questões pelo chat e a gente ter um momento no final, mas quero deixar as minhas companheiras aí, Carol e Lívia, muito à vontade, se vocês acharem pertinente. Vocês sabem que eu sou uma mineira, mineira gosta de prosear, né? Então, assim, me interrompam, porque daqui a pouco eu vou compartilhar a tela, não vou mais vê-las, então vocês só me avisem que tem alguma questão e que vocês gostariam de trazer naquele momento, tá bom? Bom, então vamos lá. Agora é aquela hora, gente, que é a mais tensa para quem está nessa experiência de palestra remota, que é a gente fazer o compartilhamento de tela. Menina, só me confirme se está tudo certo, se apareceu bonitinho. Está tudo certo, Flavinha, porque mesmo que a gente teste antes, sempre algo acontece, né? Sempre, sempre. O elemento surpresa está sempre presente na vida de quem faz esse tipo de trabalho, né? E, claro, quem trabalha com tecnologia. Bom, então vamos lá, vamos entender um pouquinho por que há, às vezes, tanta dificuldade quando a gente quer se comunicar com os nossos filhos e a gente tem a sensação de que, por mais que a gente tente, né, falar de diferentes formas, parece que eles não entendem. Parece que eles vão na contramão daquilo que a gente está colocando e está trazendo para eles, né? Então, vamos tentar entender como é que essa comunicação acaba com tantos ruídos e, muitas vezes, estremecida, né? Gerando mais conflitos do que o necessário. Então, a primeira grande dificuldade, o primeiro grande desafio é a gente entender que existe uma distância e uma diferença muito grande entre a minha intenção como emissora de uma mensagem e a compreensão dessa mensagem por parte de quem a recebe, né? Então, assim, nós temos, em geral, obviamente, nós que somos educadores, tanto educadores que têm a educação como profissão, como educadores que são os pais, né? Somos todos educadores. Nós temos sempre intenção formativa, orientativa, ou às vezes de reconhecimento. E essa intenção, às vezes, não chega na compreensão de quem recebe, né? E a gente se decepciona muitas vezes. Fala, puxa, eu fui fazer um elogio para minha filha, dizendo que ela estava linda, e ela falou, para de mentir para mim. Quer dizer, vamos entender o que acontece nisso. E para a gente entender esse desafio dessa distância entre intenção e compreensão, é necessário que a gente conheça algumas características das linguagens, de diferentes tipos de linguagem. E já entendendo
que a linguagem que nós usamos com os nossos filhos e filhas não é algo inofensivo. Então, tanto nós podemos contribuir para que os nossos filhos e filhas construam uma autoimagem positiva de si, construam valores que são valores morais e que, portanto, vão regular as relações humanas de forma ética, como também, a depender da forma como a gente se comunica, da linguagem que a gente usa, nós podemos contribuir para um efeito contrário, né? Diminuindo a autoimagem dos nossos filhos e filhas, né? Deixando eles cada vez mais inseguros em relação às suas competências, né? Em relação aos desafios que a vida apresenta. Então, isso é importante que a gente saiba. A nossa linguagem não é inofensiva, ela gera impacto na formação da personalidade dos nossos filhos. E aí, para isso, é bom que a gente conheça, então, 2 diferentes tipos de linguagem para saber qual deles a gente mais adota. De antemão, gente, eu já vou compartilhar com vocês que é muito comum nós termos no nosso repertório a utilização da linguagem que foi utilizada conosco, tanto no nosso processo de educação familiar, como também na educação escolar, né? E aí eu estou falando de uma linguagem denominada linguagem valorativa. O que significa isso? A linguagem valorativa é aquela que vai emitir um julgamento de valores, né? Então, ela vai emitir e acaba, às vezes, até criando alguns rótulos. Então, assim, é muito natural nós, mães, em algum momento, falar: nossa, esse menino é terrível, ele não escuta, parece surdo. Já falei 500 vezes. Ele quer me enlouquecer. Se alguém se identificou com essa minha fala, ou com algo que se aproxime dela, se identificou, evidentemente, com a utilização de uma linguagem valorativa, né? E porque, em geral, nós fomos educados assim. Muitas e muitas vezes, os nossos pais, ao apresentar os filhos para os seus amigos, né, em uma família que tinha mais de 2, 3 filhos, eles se utilizavam dessa linguagem, inclusive rotulando. Essa daqui, ó, essa é inteligente. Essa aqui vai ser alguém na vida. Agora, esse aqui é um preguiça, mas é uma preguiça que eu não sei o que ele vai ser. Quer dizer, quem conviveu com isso acabou internalizando e reproduzindo. Então, é muito natural a reprodução desse tipo de linguagem, exatamente porque é ela que está no nosso DNA. Mas hoje a gente vai focar no outro tipo de linguagem, que é uma linguagem descritiva. E quando eu falo em linguagem descritiva, como o próprio nome sugere, eu estou falando numa linguagem que, ao contrário da valorativa, ela descreve os fatos, sem rotular a pessoa. Né? Então, muito provavelmente, no lugar de eu falar, esse menino é terrível, eu vou usar uma linguagem para mostrar o que ele fez ou deixou de fazer que me provocou esse sentimento. Né? Então, assim, por exemplo, entrar nesse quarto e ver toda a roupa jogada no chão me dá um sentimento de que não adianta eu falar com você. Veja que é muito diferente de eu falar assim, nossa, esse teu quarto é um chiqueiro. Né? Desculpem, tá, gente? Eu vou usar exemplos mais fortes até para a gente poder fazer essa diferença. Então, assim, a grosso modo, nós já temos aí 2 grandes diferenças. Uma linguagem que rotula, uma linguagem que julga, e muito presente nas nossas vidas, e aquela que, ao contrário disso, vai trazer uma descrição do fato que está em questão, né? Com foco naquilo que está em questão. E aí, eu preciso trazer para vocês alguns exemplos muito presentes no processo, na dinâmica familiar, e que acabam sendo exemplos de linguagem valorativa. Então, por exemplo, é muito natural que quando a gente já passou por diversas situações em que a filha ou o filho não atendeu a alguma demanda da casa, alguma demanda feita pelo pai ou pela mãe, a gente usa ameaças, né? Olha, se você fizer isso de novo, se eu te pegar falando desse jeito, né? Então, assim, a gente usa expressões de ameaça. E aí é importante a gente saber se nós estamos trabalhando para desenvolver nos nossos filhos uma personalidade
que considere os valores morais como guias morais, né? Que conserve, por exemplo, o respeito, a honestidade, a justiça em todas as situações da vida, trabalhar com ameaça é muito perigoso, porque a ameaça é um regulador externo. Ou seja, eu, às vezes, consigo momentaneamente o meu objetivo. Né? Por quê? Porque a minha fala inspirou medo, né? Inspirou algo que eu não quero perder, então eu obedeci naquele momento minha mãe ou meu pai. Só que dali a pouco isso passa e eu vou fazer de novo. Né? E o que nós queremos, não. O que nós queremos é que os nossos filhos tenham um processo reflexivo, entendendo que, em algumas situações, não se deve fazer isso ou aquilo, né? Porque consegue refletir sobre o princípio que está por trás da situação, que está sustentando alguma regra. Bom, além das ameaças, a gente também tem muito presente nas dinâmicas familiares aquilo que a gente conhece como pequenos subornos ou muitas promessas, sabe? Se você ficar bonzinho, ou então se você não tocar mais nesse assunto, ou então se você conseguir ter uma boa média, né? Recuperar a média que você perdeu, sei lá, o bimestre passado, eu prometo que você vai ganhar aquele telefone, ou seja lá o que for, da marca que você pediu. Ou seja, nesse tipo de conduta, em que a gente suborna o comportamento e a atitude, prometendo uma premiação, né, caso aquela atitude se concretize, de novo nós estamos usando um regulador externo. Né? Então, há por parte do sujeito que está se sentindo assediado, né, por essa promessa de algo que ele quer tanto, há por parte dele muita disposição de acatar o que está sendo falado, mas uma disposição em nome desse presente, né, ou dessa facilitação de alguma regra, em nome de alguma coisa que lhe interesse. E aí vamos combinar que a gente não quer que os nossos filhos tenham na sua personalidade essa característica de agir por interesse. Então, pequenos subornos e promessas acabam contribuindo para isso. Eu tiro o valor do ato em si e troco, né, como moeda de troca daquela atitude, eu premio com alguma coisa. Então, eu acabo mostrando para o meu filho que a atitude não é tão importante. O importante é obedecer o que eu estou falando, porque ele vai ser premiado. Mas ele não valida o valor que está por trás daquela minha orientação. Né? E aí, outro exemplo também, muitas vezes presente em algumas dinâmicas, é algo que se confunde com humor, que é o sarcasmo. O sarcasmo, gente, diferente do que muitas pessoas acham, é algo que traz para a personalidade, né, do sujeito que está em formação uma ruptura do respeito por si. Né? Então, quando eu uso expressões do tipo assim, o quê? Você vai me ajudar hoje? Ah, vai chover. Vai chover, canivete. Fulano conseguiu fazer isso? Ah, não acredito, não é possível. Não é possível. Quer dizer, essas falas carregadas de sarcasmo, elas são revestidas de, acima de tudo, de desrespeito ao ser humano para quem eu estou, né, trazendo essa mensagem. E são falas que o sarcasmo, ele também contribui para uma autoimagem destruída, né? Porque, imagina, eu duvidar da competência ou eu duvidar da solidariedade do meu filho, dizendo que isso é um milagre que aconteceu, que vai chover canivete se ele fizer isso ou aquilo, e outras expressões revestidas de sarcasmo não contribuem. Assim como também as reprovações e os insultos. Fulano, você não tem jeito mesmo, né? Vou desistir de você. Não, eu desisto de falar com você. Né? Não aguento mais você. E aí a gente usa o você, a gente não fala da atitude. A gente acaba usando sempre a expressão você, distanciando que nós queremos fazer a correção de uma atitude, a gente se distancia do fato e acaba ofendendo a pessoa. Só que a pessoa para quem a gente está falando isso é a pessoa que a gente mais deseja que tenha uma formação
voltada para o desenvolvimento moral, para o desenvolvimento cognitivo. É tudo isso que nós desejamos para os nossos filhos e filhas, né? Mas, de novo, em alguns momentos, ou às vezes em muitos momentos, a nossa linguagem, a nossa comunicação não contribui para esses objetivos, né? E, por último, a título de exemplo também de linguagem valorativa, eu diria que aquelas reprovações, eu já falei para vocês, mas aquelas assim, que são muito intensas, que destituem o sujeito de acreditar em si. Não, com você eu sei que eu não posso contar. Não, com você eu já desisti, eu vou pedir para o fulano. Né? Quer dizer, esse tipo de insulto à competência do sujeito, de fato, acaba com a autoimagem da pessoa. Né? E aí, eu preciso dizer para vocês que a sabedoria na comunicação é a gente respeitar a dignidade do outro, mesmo quando o outro aprontou alguma coisa, fez alguma coisa errada. Então, a forma como eu vou trazer essa linguagem orientativa, ela não pode estar carregada dos castigos verbais, né? A gente chama de castigos verbais essas falas que violentam a dignidade da pessoa, né? Nossa, mas é tão sério assim? É sério porque nós estamos falando das pessoas que nós mais amamos e com as quais a gente convive diariamente. Então, se isso for intensificado e for rotineiro, eu estou na contramão de tudo aquilo que eu desejo na formação da personalidade da minha filha ou do meu filho, né? Bom, dados os exemplos da linguagem... Posso te interromper? Por favor, pode falar. Porque acho que tem uma pergunta aqui que eu não queria deixar para o final. Acho que ela cabe bem agora, Flávia. Vamos lá, pode trazer. Porque a dúvida é a seguinte, essa premiação, né, então, não poderia ser entendida como valorização da meritocracia? Então, acho que a pessoa está querendo entender o seguinte, como que a gente valoriza, então, uma atitude... Se eu estou esperando que o meu filho melhore as notas, por que não premiar, então, se isso foi resultado de um esforço dele? Como é que você vê essa questão? Da premiação ligada à meritocracia. Veja, o que nós temos que entender é que, por exemplo, o esforço, que é algo que precisa ser valorizado, ele não pode ser valorizado só com uma recompensa concreta, com um presente. Ele tem que ser valorizado como um princípio de vida. Se eu for premiar cada vez que há, por parte do meu filho, aquilo que é uma expectativa, nós temos expectativas em relação aos nossos filhos, e ele ser esforçado, ser responsável, ser persistente, são algumas características que a gente deseja que ele construa, mas ele jamais vai construir essas características com a moeda de troca da premiação. A maior valorização que uma mãe e um pai podem fazer em relação ao esforço e à responsabilidade é dar nome a isso. É dar nome e dizer, a vida em sociedade precisa de atitudes de esforço, de persistência, de responsabilidade. Então, eu reconheço mérito, mas sem prêmios. Eu reconheço mérito no princípio que está por trás daquela atitude. No caso, o esforço, ou a persistência, ou a responsabilidade. Eu quero fazer um comentário em relação a isso, Flávia, porque assim, o aluno, o adolescente, ele pode se esforçar e não conseguir o resultado. Perfeito. E aí, ele pode sentir que esse esforço foi todo inútil, em vão, né? Porque não houve um reconhecimento. E quantas vezes na vida isso acontece com a gente, né? E é interessante você trazer... A gente não conseguiu o resultado que a gente queria. Perfeito. Quando eu faço a premiação do meu filho, porque ele se esforçou, eu estou vendo o resultado dele, né? Ao invés de dar atenção ao esforço. Isso que você trouxe, Lívia, é essencial. Né? Então, premiar porque ele conseguiu as notas boas, eu estou premiando o resultado, quando, na verdade, o que eu tenho que colocar em evidência, sem necessariamente premiar, mas reconhecer o quanto isso é importante, é o esforço, o processo que ele vivenciou para chegar no resultado. Porque, senão, se a gente corta caminhos e faz a premiação pelo resultado, muitas vezes a gente deixa de conhecer quais foram os processos que esse menino ou essa menina vivenciaram
para chegar no resultado. Nem sempre nós, pais e mães, sabemos, né, qual foi o processo que o nosso filho de fato vivenciou para ter aquela nota maravilhosa naquela tarefa maravilhosa. Ué, quem que me garante que de repente ele não, sei lá, não copiou de alguém, ou às vezes num momento de avaliação não fez uso da cola? Se eu fizer a premiação em nome do resultado, sempre, eu não estou dando valor ao que interessa, que é o processo. E, no caso, o processo é o esforço. O esforço não tem que ser premiado. Ele precisa ser construído como uma característica de personalidade, como uma característica de enfrentamento e uma característica da inteligência. Se nós partimos do pressuposto que inteligência é se adaptar, né, cada vez mais aos desafios da vida, o esforço precisa estar presente nesse processo de adaptação. Né? Então, assim, que fique muito claro para as famílias que estão nos acompanhando que, de novo, a nossa intenção é sempre a melhor. É sempre de fazer com que o sujeito se sinta abastecido afetivamente, e aí muitas vezes a gente erra pelo excesso. Tá? Então, assim, as palavras de pai e mãe, elas têm um valor que é substancialmente mais potente do que qualquer presente, do que qualquer prêmio. E as palavras de reconhecimento sobre esses processos, né? Quando eu falo sobre esses processos, é eu reconhecer na atitude do meu filho um olhar solidário para com o irmão ou para com o colega, né? Então, eu coloco o foco na solidariedade. Eu não tenho que premiar a solidariedade. Eu tenho que reconhecer o valor da solidariedade como algo importante para a vida em sociedade, né? Somos seres sociais. Então, foi bom ter vindo essa pergunta ao longo da nossa conversa, porque existe uma confusão, né? Uma confusão por parte da família de achar que cada vez que o meu filho ou minha filha alcança bons resultados, seja lá em que for, ele merece um prêmio. Eu estou distanciando meu filho e minha filha de um processo reflexivo sobre a importância dos processos vivenciados até se alcançar um resultado, tá? Eu acho que tudo bem, Lívia? Posso continuar? Pode, perfeito. Obrigada, Cláudia. Ok. Bom, então, depois da gente apresentar alguns exemplos, né, daquilo que é considerado como linguagem valorativa, vamos falar um pouco sobre a linguagem descritiva, que é a que a gente defende para uma comunicação construtiva. Né? A linguagem descritiva, primeiro, o que ela significa? Ela é um tipo de linguagem que vai emitir uma mensagem, mas uma mensagem que apresenta uma ideia. Por quê? Porque o objetivo é a gente diminuir aquele desafio da resistência que o interlocutor tem quando o assunto é mais difícil. Né? Então, quando a gente vai conversar com os nossos filhos sobre algo que nos desagradou, né? Sobre a dúvida de alguma coisa, se a gente deixa, permite que faça ou que não faça, e os argumentos deles, na maioria das vezes, mas todo mundo faz. Né? Então, assim, a linguagem descritiva, ela vem exatamente para nos ajudar a quebrar um pouco a resistência do interlocutor, né? Entendendo que nós não vamos brigar por motivos irrelevantes, nós vamos traduzir e descrever a situação e pensar sobre ela, refletir junto. Né? Então, a essência da linguagem descritiva é essa, a emissão de uma mensagem que traga uma ideia, né? E não um julgamento. Portanto, a gente deve sempre preferir palavras que descrevam. Que descrevam o quê? Aquilo que eu estou vendo, né? Então, se eu vou falar da organização, ou se eu vou falar da ausência de atividades, ou se eu vou falar, por exemplo, não tenho visto, né? Se você estudar, pode ser que você esteja estudando em momentos que eu não esteja em casa, mas eu vou falar do que eu estou vendo, né? Ou estou deixando de ver. Assim como eu também descrevo aquilo que eu ouvi, ou aquilo que eu estiver sentindo. Essas são as ideias básicas da linguagem descritiva. Eu falo do que eu vejo, eu falo do que eu ouço e eu falo do que eu sinto. Né? Então, assim, vamos fazer por exemplos que fica mais fácil. Imaginem que a nossa filha pediu para sair, né, para ir num determinado lugar, e aí ela aparece com uma roupa que não me agrada.
Não me agrada pelo excesso de cores, né? Pelo, sei lá, vamos pensar nas cores, porque, ao meu ver, aquilo está muito chamativo. Em geral, a gente usa expressões do tipo, nossa, pelo amor de Deus, você gosta muito de aparecer, você está parecendo um pacote de presente, está parecendo uma árvore de Natal de tanta bijuteria. Essa é uma linguagem valorativa, né? Agora, eu posso simplesmente olhar para ela e falar, eu estou vendo que você gosta mesmo de cores fortes, né? E contrastantes. Eu prefiro cores mais suaves. Pronto. Eu já deixei a mensagem. E é interessante que quando a gente faz esse tipo de fala, o nosso filho ou a nossa filha fala assim, mas está feio? Eles trocam, eles começam a trazer o julgamento. Mas aí, veja, partiu deles. Porque ele entendeu aquela forma descritiva que eu usei como a minha mãe não gostou das cores. Mas eu não fui desrespeitosa, né? Eu não julguei. Então, a ideia é sempre essa, a gente buscar caminhos de descrever o que está vendo, o que está ouvindo ou o que está sentindo. E, para isso, óbvio, né, gente, a gente tem que lembrar que a regra básica da linguagem descritiva é algo que nós temos que guardar para a nossa vida. É falar sobre a situação e não sobre personalidade ou caráter. Isso é uma regra básica. Então, a ideia é a gente apresentar os fatos como eles são, seja sobre a roupa, seja sobre a organização, seja pelo volume de voz que está sendo usado, pelos palavrões que estão sendo falados. Veja, eu foco na situação. Eu procuro interpretar quais os sentimentos que meu filho ou minha filha estão tendo, né? Por trás daquela fala, por exemplo, eles estão com o volume de voz, estão gritando. Então, eu procuro me conectar com o sentimento dele. Quer dizer, o grito, na maioria das vezes, ele vem quando a gente está com raiva, quando a gente está nervoso, quando a gente está irritado, né? Então, assim, nesse momento, para que haja uma conexão, a minha fala vai ser primeiro de reconhecer esse sentimento. Eu estou vendo que você está muito nervoso ou nervosa. O volume da sua voz está alterado. E é necessário que a gente se acalme um pouco para poder conversar. Então, a primeira coisa é isso. Agora, veja, isso não significa que a gente vai deixá-los fazer o que eles querem. O que nós estamos falando são de possibilidades em que a gente consiga limitar as ações, mas não os sentimentos. Todos os sentimentos são permitidos. Então, é óbvio que eu preciso, em muitos momentos, né, a raiva é bem-vinda. Se a gente estuda o processo evolutivo da nossa espécie, a gente sabe que esses sentimentos são importantes, todos eles são importantes, né? Agora, o que eu faço com a raiva é que importa, e muito. E aí é dever, né, das figuras de referência desse sujeito, no caso famílias e todos os educadores envolvidos nesse processo, de se manifestarem para limitar a ação. Então, eu estou com raiva, eu não tenho direito de sair batendo porta em casa, né? Xingando pessoas que, de repente, não tem nada a ver com isso. E aí, como é que eu abordo o meu filho na hora que ele está nervosíssimo? Claro que a hora que ele está nervosíssimo, batendo porta, ele não está nem ouvindo. Respira fundo, espera acabar o espetáculo, reconheça o sentimento, mas limite a ação, tá? Então, eu entendo a tua tristeza de não ter dado certo aquilo que você está programando. Certamente eu também ficaria muito triste. Mas isso não nos dá o direito de desrespeitar outras pessoas. E o grito é uma forma de desrespeito. Então, é uma sabedoria de você lidar com situações mais difíceis, mas sem deixá-la mais difícil ainda. Porque quando a gente usa a linguagem errada, a gente potencializa o conflito. Né? Então, assim, o menino ou a menina está nervoso e está gritando, ou está falando palavrão, ou está se manifestando de forma agressiva com outras pessoas. Aí eu chego e falo, para com isso, você está ficando louco. Olha, já trouxe mais uma série de ingredientes para deixá-lo mais irritado, com mais raiva. Né? É só a gente se colocar no lugar. Não é a gente pensar só no papel que nós temos como figuras de autoridade, mas é pensar também se isso estivesse acontecendo com a gente. Como é que a gente se sentiria se num momento, né, de uma conversa mais delicada, em que eu trago uma demanda ou eu trago uma contrariedade de algo que aconteceu, né? E assim, às vezes excedo até o volume de voz na hora de contar, e a pessoa
ao invés, não conhecendo, né, essa comunicação construtiva, ela fala, não, peraí, ó, baixa tua bola, você está falando muito alto. Não adianta. A pessoa vai se sentir extremamente atacada, desrespeitada, e ali vai virar um bate-boca, e o foco da questão acaba totalmente deixado de lado, né? Então, é importante a gente entender que, nesse processo de se utilizar de uma linguagem descritiva, a gente tem algumas técnicas. Tem algumas técnicas que são muito importantes, né? E da gente usar, da gente conhecer, e que precisa fazer parte do nosso repertório. E uma delas é aquilo que, agora na pandemia, foi muito potencializada a necessidade da escuta, né? Mas não de uma escuta qualquer, de uma escuta ativa. Então, a gente ouviu isso em diversas palestras, a gente ouviu isso de psicólogos, de psiquiatras, de pedagogos, de cientistas, o quanto o espaço de escuta é importante. Mas quando a gente fala em espaço de escuta, nós temos que entender o que é isso. Porque se existe algo que é extremamente difícil de fato, a gente garantir, é uma escuta respeitosa, uma escuta empática. Em geral, a gente também tem uma postura de ansiedade nesse momento de escutar alguém, né, que está com um problema, que está triste, ou que quer contar alguma coisa. A gente usa estratégias sempre com a melhor das boas intenções, mas que acabam sendo contrárias, porque a gente interrompe a fala, aí a gente faz aquele papel de advogado de acusação. Ah, eu sabia que não ia dar certo, você não me ouviu, eu cansei de te alertar sobre isso. Nós, pais e mães, nós temos essa tendência. Quando os nossos filhos trazem alguma coisa que deu errado e que antes a gente já tinha falado, a gente não foca na frustração ou na tristeza que ele está naquele momento, ou na irritação. A gente foca no eu te disse. Se existe uma frase que adolescente tem horror, eu te avisei. Ou então, no meu tempo, ou então, quando eu tinha a tua idade, né? Quer dizer, esses são elementos que a gente não tem que trazer para a escuta. Não tem que trazer porque a escuta precisa legitimar o que o outro está trazendo. Eu não posso trazer soluções práticas, sabe? Às vezes, né, a gente está super preocupado com alguma coisa muito séria que está acontecendo com a gente, ou no trabalho, aí vem o adolescente, ou às vezes até criança, e nos traz um problema que, na nossa perspectiva, é algo assim, absolutamente ridículo, em termos de importância, a comparar com aquilo que eu estou vivendo. E aí eu desqualifico falar, eu não acredito que você está aí chorando por causa dessa bobagem. Quantas vezes eu te falei para você não ligar para isso? Como se fosse fácil, né? Como se fosse fácil a gente dizer para o outro não sentir algo que ele está sentindo. Isso não existe. Isso não existe. Então, assim, nós temos, às vezes, posturas no processo de escuta que não contribuem. Né? Então, assim, existe, por exemplo, a postura poliana. A postura poliana é aquela que o filho chega frustrado, triste, irritado, trazendo, né, por exemplo, que, sei lá, separou da namorada ou do namorado. Né? E aí a gente fala assim, foi bom isso acontecer para você. Como que eu falo isso? Isso tinha que acontecer, porque assim você foca mais nos estudos. Isso você vai ver que você vai tirar um lado bom da história. Veja, quando a pessoa está enlouquecida de raiva por algo que aconteceu, ouvir do outro, né? Daquele que está dando a escuta, do escutador, ouvir sermão, acusação, uma solução prática, ou então essa postura de poliana, ou aquela que disputa, sabe, gente, quando a gente disputa o sofrimento, né? Então o filho fala, mãe, estou com dor de cabeça. Fala assim, dor de cabeça? Você não sabe qual a enxaqueca que eu estou, menino. Você não tem noção. A minha enxaqueca me deixa cega. Sabe aquela coisa que o meu pior é muito melhor do que o teu? Isso não é escutar. Tá? E, em geral, a gente acaba trazendo esses elementos para o processo de escuta. Eu vou depois passar para as meninas um link, gente, no YouTube, de um resumo de uma obra muito interessante que fala exatamente sobre isso. Sabe, sobre as dificuldades nesse processo de escuta. Então, traz vários perfis de desescutadores.
É muito interessante. É um resumo de um livro, não sei se dá para aparecer. Aparece aí, gente? Não sei se aparece, mas o livro chama-se O Palhaço e o Psicanalista. Depois eu posso passar as... Apareceu, Flavinha, a gente conseguiu ver. Isso, e aí depois eu mando o link para vocês, porque eu sugiro, inclusive, como um momento em família bem interessante, vocês se juntarem, né? Pai, mãe, filhos, enfim, a família, e assistirem a esse vídeo. Vai ser bem interessante escutar do filho, da filha, né? Da esposa, do marido, as características que possam ou não estar presente nesse processo de escuta da família. Tá bom, Flávia, você já colocou tudo aquilo que não deve estar presente na escuta. Então, o que é essa escutativa? Então, vamos lá, vamos entender o que é a gente, de fato, ter uma escuta legítima. Primeiro, escutar ativamente é você, depois, evidentemente, que a pessoa falou, você verbalizar com uma sentença afirmativa o que o interlocutor está sentindo, né? E reconhecer os sentimentos. Então, eu imagino o quanto essa situação está difícil para você, né? Eu estou entendendo o que você está me trazendo. Espera aí, vamos recapitular. Então, você está me dizendo que mesmo tendo dedicado horas do seu dia para determinada tarefa, ainda assim você não conseguiu entender o conteúdo? Foi isso que você me falou? É isso mesmo que você quis dizer? A escuta ativa é isso. Ela usa paráfrases daquilo que o outro está trazendo, né? Porque, assim, às vezes, eles estão tão irritados que eles não conseguem ter clareza na fala. Aí eles falam assim, imagina que eles, sei lá, tiraram uma nota baixa, né? Eles começam xingando o professor. Mas também fulano, ciclano, parará, que aquela prova maldita que mandou estudar isso. E aí a gente está vendo o quê? O que está claro nesse momento? O nervoso, a irritação, a raiva. Se isso está claro, depois dessa primeira explosão, eu faço essa devolutiva. Eu estou vendo, estou vendo o seu nervoso, a sua frustração, a sua irritação. Né? Mas eu preciso entender um pouco melhor a situação. Aí ele vai se acalmando. À medida que ele vai falando, a gente vai limpando todos os xingamentos e os julgamentos e traz a essência. A essência. Então, peraí, o que você está me dizendo é que a prova estava difícil, ok. Aí, mas você está me dizendo que você estudou tantas horas, será? É isso que você está me dizendo? E na maioria das vezes, quando a gente faz essa paráfrase, e se a gente traz um elemento que não é verdadeiro, eles falam, não, peraí, não foi assim. Não é que eu estudei a semana inteira, mas eu fiquei um dia inteirinho trancado no quarto estudando. Ah, entendi. Então não foram 5 dias, como você falou, não foi a semana inteira, foram tantas horas. Então veja que a escuta, ela precisa ajudar o outro também a organizar suas ideias, né? A olhar para a situação, mas considerando mais de uma perspectiva, além daquela que a pessoa já tem. Né? Agora, o que é importante no processo da escuta? A gente focar naquele momento, naquilo que está acontecendo. E aí, de novo, nós temos, pais e mães, a tendência de fuçar no baú e trazer as coisas que estão lá no fundo do baú. Né? Então, vamos supor que a queixa seja essa, sobre uma determinada prova. Aí, ao invés de dar a escuta, né, que o meu filho ou filha precisa, merece, né, para um processo formativo, eu falo assim, mas desde o ano passado ele pega no teu pé. Você lembra que com o teu primo foi a mesma coisa? Aí eu vou trazendo coisas que aconteceram no passado e que não tem absolutamente nada a ver com o momento presente. A escutativa precisa falar daquilo que está acontecendo naquele momento. A curiosidade que eu trago com algumas perguntas sobre aquele momento precisa ser legítima, precisa ser de tradução do interesse que eu estou dando para aquele momento com meu filho. Senão, eu não estabeleço essa conexão tão necessária. Né? Então, eu trago um espaço sem julgamento, sem imposição de rótulo. Nós, pais e mães, não podemos ter medo de ouvir aquilo, de escutar aquilo que os nossos filhos trazem. Às vezes, a gente quer filtrar, sabe? A gente tem medo de escutar, por exemplo, que ele está com ódio de alguém. Não, meu filho não pode sentir ódio. Não.
eu preciso abrir espaço de confiança para que a conexão do diálogo aconteça a partir do reconhecimento que eu estou dando ao sentimento que ele tem. Eu não estou validando a ação, mas eu estou reconhecendo que é verdade aquilo que ele está sentindo, né? E aí é importante também que, nesse processo, a gente entenda que o propósito de uma escuta é caminhar em direção aos sentimentos e não na contramão dos sentimentos. Então, todos aqueles exemplos que eu dei anteriormente, eles vão na contramão dos sentimentos. Para eu criar conexão com o meu filho, com os nossos filhos, é necessário isso, que a gente se conecte com o que ele sente. Muitas vezes os adolescentes falam assim: ah, você não me entende. Por quê? Porque a minha fala para ele é sempre assim: no meu tempo, se eu fosse você, né, eu teria feito dessa forma. E aí eu não estou dando a escuta ao sentimento dele. Então, ele vai se fechar e ele vai encontrar outras pessoas de confiança para compartilhar coisas que ele deveria estar trazendo para mãe e pai, até para refletir, né, e para ajudar no seu processo de desenvolvimento. Então, assim, importante a gente saber que não existe mimimi, tá? Eu gosto muito dessa máxima. Mãe, o que é mimimi? Mimimi é a dor que não dói na gente. Então, se existe algo importante no processo de escuta, é a gente não desprezar, menosprezar o sentimento que está por trás da fala do meu filho e da minha filha. Tá? Pode ser o choro da criança de 4 anos por causa da rodinha de um carro, né? Quer dizer, dentro dos meus problemas de adulto, o que é a rodinha do carro? É nada. Mas para aquela criança é cruel, era o carrinho que eu mais gostava, ele está sofrendo, né? Assim como para adolescente. Todo adolescente acha que encontrou o amor da vida. Então, quando desmancha, é assim: eu perdi o amor da minha vida. E aí eu não posso falar assim: larga mão de ser bobo, você vai ter um monte de amores. Não, porque naquele momento ele está sofrendo por causa daquela pessoa. A minha escuta para ser ativa precisa considerar todas essas questões, tá? Bom, e aí, então, fazendo um resumo da escuta só para a gente, bem didático, tá? Pais e mães presentes. Então, primeira coisa é a gente demonstrar interesse e focar na situação que acabou de acontecer, sem trazer as coisas do fundo do baú, né? Então, deixar a pessoa que precisa ser escutada falar. Eu não vou interromper, eu não vou distrair. Hoje em dia, por causa do celular, a gente tem mania de estar com o celular na mão e falar assim para os filhos: pode falar, estou te ouvindo. De fato, você pode estar ouvindo, né? Mas existe uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. E aí já deixo para vocês. Ouvir é eu dar conta que existem ruídos e barulhos. Escutar é dar significado, é dar protagonismo para quem precisa daquele momento, né? Então, é uma diferença enorme. Não adianta eu estar com o celular na mão ou com o computador ligado e dizer: pode falar que eu estou te ouvindo. Eu vou estar ouvindo, mas eu não vou estar escutando, né? Outra coisa importante é que nesse processo de escuta, a gente também consiga coletar informações. Então, sem interromper naquele primeiro momento, mas depois traga perguntas sobre: peraí, mas uma coisa que eu fiquei na dúvida é: esse tipo de coisa já aconteceu antes? Você já tinha passado por isso antes? Né? Isso acontece com frequência? Em que momento você sente dessa forma? Ou seja, eu trago algumas perguntas que provocam reflexão no meu filho ou na minha filha, até para ele poder se autoconhecer, né? Para ele poder saber se ele já viveu aquele sentimento em outras situações com outras pessoas. Por que ele ficou tão bravo por isso? Será que tem a ver com a semana que foi ruim ou não? Eu tenho que trazer algumas perguntas, tá? Para coletar informações, né, para poder compreender, porque assim, a escuta, gente, isso eu lembro sempre da professora Dias Aguado. A professora Dias Aguado é uma catedrática, uma doutora espanhola, né, que trabalha muito fortemente com o tema de violências na escola, né, de combate a todo e qualquer tipo de violência. E quando ela fala de escuta, ela fala escutar para compreender. Gente, como isso é forte. Para eu compreender, eu preciso, de fato, disso aí, olha, demonstrar interesse, ter foco, não interromper,
trazer perguntas, fazer uma checagem. O que é fazer uma checagem? Olha, eu faço aquele resumo, aquela paráfrase, e aí eu pergunto, peraí, mas foi isso que você disse? Eu entendi direito? Isso é fundamental. Quantas vezes os ruídos e os conflitos são potencializados porque meu filho ou minha filha falou uma coisa, eu entendi de forma totalmente diferente e não fiz essa checagem, né? Isso acontece em qualquer ambiente, em qualquer relação. É importante também que a gente traga a empatia como princípio dessa relação. E quando eu falei lá, reconhecer os sentimentos, não é fazer isso de forma mecânica. Ah, estou vendo que você está com raiva. Não. Reconhecer sentimentos significa eu me conectar com esse sentimento, inclusive, se for possível, eu buscar algum, na minha memória afetiva, momento em que eu também tive esse sentimento. Sabe quando a gente busca rapidamente assim essa sensação da raiva, da irritação ou da tristeza, né, por alguma coisa que a gente tenha vivenciado, eu não preciso traduzir e contar, eu já vivi isso, mas é só para eu poder me conectar com o sentimento do outro, tá? Isso é fundamental, fundamental. E também, né, nessa questão da interação, sempre se preocupar em trazer essas questões. Como é que você se sentiu? Você acha que isso foi tranquilo de você vivenciar? Né? Ou então, puxa, não deve ter sido fácil. Imagina a vontade que você teve de pular no pescoço. Né? Porque, assim, muitas vezes a gente realiza os desejos dos nossos filhos, mas no plano mental. Num plano mental, a gente pode tudo. Né? Então, fala assim, olha, eu também tenho horas que eu tenho vontade de pular no pescoço de alguém. Eu ter vontade disso é uma coisa. Agora, eu fazer é outra. Né? Então, assim, só da gente compartilhar esse sentimento e de demonstrar essa empatia sobre o que eles estão sentindo, isso já traz, né, uma sensação de acolhimento e de confiança, que é tudo que a gente quer. E claro que todos esses elementos juntos provocam tudo aquilo que a gente quer. Gente, é importante a gente saber que no processo de desenvolvimento dos nossos filhos, aquilo que a gente almeja, que é essa autonomia cognitiva e moral, ela não acontece senão por um processo reflexivo. Ninguém aprende isso somente ouvindo alguém ensinar. Eu preciso vivenciar isso com as experiências que eu desenvolvo, que eu tenho na minha vida, com as reflexões sobre aquilo que eu penso e como eu ajo. Né? Então, ajudar os nossos filhos a pensar sem dar conselhos é muito interessante. Ah, mas como é que a gente faz isso? Com perguntas. Então, ao invés de eu falar, eu teria feito de outra forma, eu pergunto assim, você acha que tinha outro jeito de resolver essa situação? Vamos pensar. Dessa vez aconteceu assim, assim, assado, que foi o que você me contou, não foi? Foi. Mas agora que a gente está mais calmo, você acha que teria outra condição? Né? Como é que você acha que a gente podia resolver isso? Eu não trago solução, mas eu trago perguntas que o ajudam a pensar sobre a situação, pensando num outro caminho, né? E aí eu ofereço ajuda para a resolução só se for possível. Os nossos filhos estão ficando muito mal acostumados e isso se deve muito à nossa postura de superproteção, né? De querer assim negar a necessidade deles lidarem com situações, por exemplo, de frustração, que são absolutamente necessárias na vida deles. Então, a gente tem tanto desejo que eles não sofram, que a gente acaba se colocando na frente, querendo resolver por eles situações que precisam ser enfrentadas. Né? Então, esse processo... Flavinha, pode acho falar. que aqui cabe agora uma reflexão, né? Surgiu aqui uma questão, falando então assim, como é que a gente então expressa para os nossos filhos expectativas que a gente tenha com relação a ele? Né? Então, todo pai seria ilusório, né? Seria irreal a gente pensar que nós não temos expectativas com relação aos filhos da gente. Né? Então, como seria possível expressar essas expectativas de uma forma mais construtiva, de uma forma não impositiva, de uma forma que não rotule ou que não reprima? Ou Perfeito. Não é possível expressar isso, a gente guarda para si? Né? Então, como é que a gente pode comunicar essas expectativas? Por meio de perguntas? Então, alguns pais estão aqui trazendo esses questionamentos.
Ótimo, porque eles trouxeram os questionamentos na hora certa, porque até agora eu trouxe, né, parte de técnica de linguagem descritiva, mas para a gente dar o amparo para os nossos filhos. Mas nós sabemos que vai ter um momento que a gente vai estar irritado, e como essa pessoa trouxe, né? Peraí, mesmo que eu não esteja irritado, eu não posso trazer para o meu filho as minhas expectativas? Pode e deve. E para isso, a gente também tem uma forma construtiva, né, de trazer. Então, veja, nesses momentos que ou eu estou bravo, ou eu estou irritado, ou eu estou com raiva, ou então eu estou precisando dizer o que eu espero dele, como é que eu faço? Aí não é mais a escuta, é como é que eu vou transmitir para o meu filho todas essas questões. E aí, meus amigos e amigas, a gente usa nesses momentos uma técnica que ela é chamada de diferentes formas, né? Então, tem autores que chamam de mensagem eu, mensagem de primeira pessoa, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou falar sobre aquilo que eu estou sentindo. Então, eu vou falar, olha, como seu pai, eu estou muito preocupado com as suas tarefas durante o trabalho em sala de aula. Eu tenho percebido que tem chegado diversos, ou sei lá, 2, 3 avisos que as tarefas não estão sendo feitas. A minha expectativa é que a responsabilidade faça parte da sua vida. O que está acontecendo? Como é que eu posso te ajudar? É isso. Eu preciso me colocar como adulto da relação e um adulto que, de fato, espera desse sujeito em formação, né, a filha e filho, que eles validem valores que sejam vivenciados, porque também não adianta eu, como figura de referência, ter e falar para o meu filho que eu tenho expectativa dele ser uma pessoa responsável e, no dia a dia, as minhas atitudes não traduzirem isso. Às vezes, gente, a gente quer, por exemplo, ensinar para o filho. Aliás, eu soube durante a pandemia de situações assim muito complexas, né, vivenciadas pelas famílias, exatamente nesse contexto que a gente está falando. Então, assim, as famílias preocupadas com tudo aquele que o filho está vivenciando, de estar longe dos amigos, de estar sendo privado de uma série de coisas, ao mesmo tempo está estudando, tem as avaliações, tarará. Então eu soube assim de coisas absurdas que os pais, na melhor das boas intenções, acabaram fazendo. Então, como é que eu posso, por exemplo, ensinar honestidade para o meu filho e, numa situação real e concreta, eu facilito uma avaliação? Eu contrato alguém para fazer a prova. Ou então, uma escola foi muito interessante, porque havia a opção dos pais escolherem o presencial ou continuarem de forma remota naquele período, né? E aí o que acontecia? A grande maioria escolheu voltar para o presencial, mas quando chegava na semana de prova, eles queriam que os filhos fizessem a prova em casa. Quer dizer, vamos pensar com toda a franqueza possível. Essa ajuda extra que eu quero dar para o meu filho, ela deturpa o conceito de honestidade. Como é que eu vou traduzir que eu tenho expectativa que ele seja um homem ou uma mulher honesta, se nas atitudes e na dinâmica que existe dentro da minha casa, a gente dá jeitinhos em situações e fragiliza o valor da honestidade? Então, é muito importante que eu traga para o meu filho quais as expectativas que eu tenho dele. Mas é mais importante ainda que essas expectativas sejam traduzidas em atitudes. Então, se a minha expectativa é de perseverança, a perseverança é um valor que precisa ser vivenciado por mim. O exemplo está muito mais em como eu faço e ajo do que aquilo que eu falo, tá? Então, a mensagem eu, como eu disse para vocês, ela vai nos ajudar nisso. Ela vai nos ajudar a verbalizar o que eu estou sentindo. Então, assim, eu posso muito tranquilamente dizer para o meu filho, para minha filha, falar, olha, eu preciso dizer que eu estou muito decepcionada com a sua atitude. Tudo que eu faço, né, como mãe, é me preocupar que você tenha, sei lá, a responsabilidade nas tuas atitudes. E eu não percebi isso. Não foi isso que aconteceu quando você combinou com
um colega, tal, de entregar a parte da atividade, e não aconteceu isso. Quer dizer, tudo aquilo que eu acredito, né, que você seja capaz de agir com responsabilidade, acabou sendo fragilizado. Eu estou falando do que eu estou sentindo. Então, eu posso falar tanto quando as minhas expectativas são positivas, quanto quando elas foram rompidas, tá? Então, se, por exemplo, uma dessas expectativas que eu tenho, né, que é, sei lá, fale um valor aí, meninas, que seja a verdade, né, a fidelidade. Então, eu espero que meu filho seja honesto, sempre fale a verdade e tudo mais. E aí isso é rompido, porque ele omite, ou às vezes até distorce, mente para mim, dizendo que ele ia fazer trabalho e ele vai fazer outra coisa, né? Eu não tenho que, nesse momento, romper a relação. Quando acontece de um filho nosso mentir para a gente, significa que a confiança está fragilizada. Não vai ser por meio de brigas, né, que a gente vai conseguir resgatar isso. Mas, quando eu uso a mensagem e diga, eu preciso saber o que eu estou fazendo de tão errado como mãe, né, a ponto de haver mentira na nossa relação. Eu estou muito decepcionada. A mentira fere a confiança. Eu preciso confiar em você. Vejam a qualidade que é isso. O quanto é diferente de eu falar, você é mentiroso, eu não vou deixar mais você sair de casa, nunca mais. E aí a gente exagera, né? Aí a gente fala nunca mais, coisa que a gente não vai cumprir, evidentemente, mas a gente fala. A gente usa expressões absolutistas. Todo mundo, sempre você faz isso. Né? Como a gente usa essas expressões absolutistas? E aí eles pegam essa expressão e falam, sempre, mãe? É a segunda vez que acontece. Olha, tirei o foco da mentira e peguei a expressão que você, mãe, trouxe, que é o sempre. E falei, mãe, são só 2 vezes. Como se isso diminuísse, né, a importância do fato, tá? Será que eu respondi para a mãe, Carol? Ou para o pai? Não sei. Com certeza, Flávia, você respondeu sim, acredito que sim. Tá, qualquer coisa elas vão colocando aí. Então, assim, esse momento de eu falar o que eu estou sentindo permite que o meu filho e minha filha mude o foco do problema, né? Fala, nossa, eu nunca imaginei que minha mãe fosse ficar tão decepcionada com uma coisa dessa. Nossa, eu nunca imaginei que minha mãe pensasse isso. Isso é importante. Os filhos precisam saber que a gente educa os filhos para eles serem pessoas do bem, para eles falarem a verdade, para eles serem honestos, para eles serem justos, para eles serem responsáveis. Eu preciso verbalizar e preciso viver esses valores no meu dia a dia, né? Porque se eu não viver esses valores, aí vira sermão. Ninguém aprende por sermão, né? A gente aprende pelo exemplo, pela vivência, mas ele precisa saber também quando ele me decepciona, tá? E não existe fala mais forte para um filho quando eu falo, eu não quero conversar com você agora. Eu estou muito decepcionada com o que eu acabei de saber. E não tenho condições de falar com você agora. Deixa eu me acalmar, a gente conversa. Gente, isso é uma burdoada. Isso faz com que eles comecem a refletir sobre a forma como eles agiram e como eles vão desfazer essa sensação de decepção gerada na mãe ou no pai, tá? Nós somos figuras de referência. Então, externalizar tanto a decepção quanto o mérito, né, o reconhecimento de mérito na atitude dos nossos filhos é fundamental, só que da forma certa. E aí, quando eu uso essa mensagem, quando eu falo do que eu estou sentindo, né, do que eu espero dele, eu dou oportunidade para ele tomar consciência sem ter aquela atitude de defesa, porque ele não se sente atacado. Porque vamos combinar que em muitos momentos o que a gente usa são palavras de acusação e ataque, né? Então, assim, quando eu falo, tinha que ser você, de novo aconteceu, quantas vezes eu tenho que repetir a mesma coisa? Você está surdo? Nossa, a rainha da má vontade. Todas essas falas são falas de acusação. E no momento que o sujeito se sente atacado, o que ele faz? Ele canaliza toda a energia para se defender,
para buscar justificativa ou para revidar, né? Por isso que muitas vezes a tentativa de diálogo com os nossos filhos falha, porque a gente entra de uma forma errada, né? E não dá espaço, de fato, para o diálogo acontecer, e não um diálogo qualquer, um diálogo que traga essa conexão que a gente tanto quer, né? É importante a gente saber também, gente, que no momento que qualquer pessoa, não precisa ser o filho ou a filha, ele já fez algo errado, ele já perdeu alguma coisa, né? Quebrou, estragou, seja lá o que for, ele já está sofrendo com aquilo. E aí, o que a gente faz? A gente aumenta o sofrimento com a lição de moral, né? Ai, mas como ser desligado? Eu tinha certeza que ia acontecer isso. Eu não quis te falar para não te desanimar, mas eu tinha certeza que ia acontecer isso. Isso não contribui. Esse tipo de reação, na verdade, contribui para aumentar a raiva e o sentimento de culpa. Quando a gente já fez algo errado, a gente já está sofrendo o suficiente por isso. Eu não preciso da fala de quem eu mais confio e amo na vida para aumentar esse sentimento, tá? Vejam quanta coisa a gente faz sem a menor intenção, né? O que nós precisamos, meus amigos e amigas, é de fato buscar uma linguagem que mostre autoridade, né? A nossa autoridade, ela precisa sempre estar presente, mas a autoridade não é autoritarismo, né? A autoridade é uma forma da gente buscar a correção, mas uma correção que seja útil. A correção útil é aquela que dá direção. Não adianta eu xingar, eu espernear sem dar uma direção, tá? Então, quando a gente fala em linguagem que mostra autoridade, nós estamos falando em características que são específicas. Então, por exemplo, a autoridade requer brevidade. Fazer discursos longos, a gente corre vários riscos. Ou da pessoa, com 10 segundos, já se desligar. Quando são adolescentes, eles começam a se manifestar pela comunicação não verbal. Então, eles começam a levantar a sobrancelha, a bufar, a falar, ai, meu Deus, de novo, olha, lá vem. Quer dizer, então, aquilo desqualifica a relação, né? Aquilo acaba diminuindo a autoridade que eu quero tanto transmitir. Então, eu preciso ser conciso, eu não posso, de novo, vou repetir, ficar trazendo coisas que já passaram, eu preciso focar naquele momento. Outra coisa importante da gente considerar é que eu preciso de firmeza, eu preciso de objetividade, mas ser firme e ser objetivo não é igual a ser curto e grosso, tá? Não é igual. Então, é muito diferente eu falar cala a boca do que eu falar eu não quero conversar com você agora. Eu não estou em condições de conversar agora. Pronto. Então, assim, sintetizando para vocês, quando eu busco um diálogo para manter uma conexão com os pensamentos, com as emoções dos filhos, eu tenho alguns passos que acabam se tornando assim, depois que a gente coloca isso em prática, isso acaba fluindo como andar de bicicleta, sabe, gente? Eu falo que a linguagem é isso, a gente precisa pôr em prática. Precisa pôr em prática, precisa ter consciência que em alguns momentos a gente vai errar, e errar não tem problema nenhum, né? Então, se eu der um grito, sabendo que o grito é uma forma de desrespeito, não tem nenhum problema depois eu retomar com o meu filho e me desculpar pelo volume de voz. Tá? Faz parte de um desses passos, né? Que é o desarmar os ânimos. O que é desarmar os ânimos? A gente tem várias formas de desarmar os ânimos para uma conversa mais delicada com os nossos filhos. Uma delas é essa. Eu começo, por exemplo, pedindo desculpa pela parte que me cabe. Daí, então, eu pedi desculpa pelo grito que eu dei, eu não posso terminar com pedir desculpa e dizer assim, mas também você me tirou do sério. Não. Eu tenho que dizer, olha, primeiro eu quero começar pedindo desculpas porque ninguém tem o direito de gritar com as pessoas. E, olha, gritar com as pessoas, porque o grito fere o respeito. Respeito não é algo que seja privilégio de uns e de outros. Respeito a gente deve a todo e qualquer ser humano. Então, eu não posso restringir esses valores, como o respeito, por exemplo, a falar, aqui em casa você não vai gritar. Não, não se grita com ninguém. Não se grita com as pessoas. Não se fere as pessoas. Né? Então, eu já começo aí. Já começo a pedir desculpas, porque, por mais que eu estivesse nervosa, eu não tinha o direito de gritar com você.
Isso é uma forma de desarmar os ânimos, né? Ou então eu posso chegar e falar assim, olha, eu queria conversar com você, mas eu já quero deixar claro que não é briga. Eu quero conhecer melhor como é que você pensa sobre isso. Eu acho que eu não estou entendendo a tua perspectiva, o teu ponto de vista. Dá para a gente ter uma conversa? Olha, então isso é desarmar os ânimos. E aí, evidentemente, eu passo para segundo passo, né, que é a escuta. O que é isso? A gente já falou bastante sobre isso. Eu preciso escutar os sonhos, os medos, né? Eu preciso dar atenção para aquele momento, mostrar que eu tenho interesse em conhecer de fato, em compreender a situação. E aí eu trago aquelas perguntas, como eu já disse para vocês. A questão da empatia, do empatizar, é, de novo, eu reconhecer o sentimento, tá? Então, empatizar, às vezes, quando a criança é pequena, eu tenho que trazer até exemplos, sabe? Eu trago coisas assim, para ela poder traduzir, porque a criança menor, ela não sabe traduzir o que ela está sentindo. Então, ela age de uma forma errada, quebrando, xingando, jogando as coisas, e não sabe traduzir aquele sentimento. Então, como é que eu, adulto da relação, faço? Olha, muitas pessoas nessa situação, quando quebram um brinquedo ou quando tarará, sentem raiva. Será que é isso que você está sentindo? Para ajudar a criança. O adolescente eu não preciso traduzir. Ele vai falar, mas eu vou me conectar com isso. Tá? Eu preciso trazer esse espaço de traduzir o pensamento do meu filho ou da minha filha. Por quê? Porque a ideia é que ele vá construindo uma história, né, real para explicar por que ele agiu daquela forma. Tá? Então, isso é fundamental. E aí, claro, né, gente? Aí vem de novo o momento da gente limitar as ações, né? Que é um momento assim da gente descrever o dilema. Então, eu dei a escuta, eu entendi a situação, aí eu vou falar, olha, então, pelo que eu entendi, a questão é que você está com muita vontade de ir nessa festa, porque a menina que você está paquerando está nessa festa. Eu entendi isso, né? Agora, vamos pensar junto comigo. Estamos vivendo um momento de pandemia, em que há necessidade das pessoas darem continuidade a toda a proteção, uso de máscara e tudo mais. E você acabou de me dizer que essa festa vai acontecer naquele lugar que não tem, sei lá, vamos supor, né, gente? Estou fazendo uma situação assim de simulação, que é um lugar fechado, que não tem uma ventilação, que não vai exigir máscara. Então, você está me trazendo o teu desejo, que eu consigo entender. Mas você está me colocando o teu desejo se contrapondo com algo que é muito importante, que é a sua saúde, a saúde das outras pessoas e tudo mais. E como responsável pela tua educação, aí, gente, a gente precisa falar. Como responsável pela tua formação, opa, desculpa, eu tenho que dizer que isso não é certo fazer. Que você não pode. Então, assim, muitas vezes, os nossos filhos não conseguem olhar outra perspectiva a não ser a deles. Então, quem tem que apresentar o dilema ético da situação que ele está tendendo a achar que é normal, somos nós. E olha, pais e mães que estão nos acompanhando, o quanto isso tem sido fragilizado, o quanto esses conteúdos éticos, né, de, por exemplo, responsabilidade coletiva. Responsabilidade coletiva é algo fundamental para a vida em sociedade. O quanto a gente fragiliza o valor disso quando a gente cede, né, para as inúmeras insistências que os nossos filhos trazem, para, nesse momento, participar de 1001 eventos e festas como se tudo tivesse acabado. E aí, para ele não ficar triste, eu acabo permitindo. Quando eu apresento o dilema, eu trago para a pauta de conversa o que está em jogo. O que está sendo desconsiderado se eu olhar só para a satisfação do desejo. Gente, contribuir para um momento de frustração do nosso filho não é negativo. A frustração é necessária. Ela não é dor. Muito pelo contrário. A frustração é a não satisfação de um desejo.
O quanto isso é importante para a vida. A gente não vai conseguir estar junto com os nossos filhos satisfazendo todos os seus desejos para o resto da vida. O que a gente pode mais deixar para os nossos filhos são recursos psíquicos para eles enfrentarem esses desafios. E como é que eu ajudo? Fazendo esse processo reflexivo, né? Esclarecendo qual é o conteúdo ético, sobretudo, que está sendo ferido, se ele der continuidade àquilo que ele está querendo. Né? E aí, lógico que freando a ação. Tá? E é sempre muito bem-vindo, isso é algo que deixa os nossos filhos muito envaidecidos quando a gente os convida para a construção de uma solução. Ao invés de eu vir com a coisa pronta, não, então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer assim, assim, assado. Não, eu tirei ele do problema. Eu preciso convidá-lo, né, para a gente construir uma solução para isso. Olha, então nós temos um problema, porque você está com muita vontade, muito desejo, já te expliquei quais são as razões pelas quais eu não vou autorizar que você vá. Pai, mas todo mundo vai, só você. Não, peraí, nós estamos em família e a minha responsabilidade é com você, não é com o resto do mundo. Eu preciso te instrumentalizar para você enxergar a vida como ela é e não como você deseja que ela seja. Isso é fundamental que a gente fale para os nossos filhos, né? Isso é orientativo, isso é protetivo, né? Tudo que a gente precisa fazer. Pronto, Flávia, você está falando, desculpa te interromper, mas você está assim, quase respondendo essa pergunta aqui. Eu não quero deixar passar, tudo bem? Então, vamos lá, vamos lá. Olha, como lidar com a onipotência dos adolescentes e ajudá-los a se proteger de comportamentos de risco para eles próprios? Então, acho que você está falando da linguagem descritiva, disciplina positiva, e acho que trazer essa ideia do quanto a formação de valores ajuda nessa promoção da saúde mental, ajuda no enfrentamento desses comportamentos de risco. Fala um pouco mais sobre isso, por favor. Perfeito, perfeito, Lívia. Então, veja, a gente colocou na nossa proposta de hoje falar um pouco sobre o que é a disciplina positiva também. Mas eu vou fazer as duas coisas, vou trazer isso que a Lívia trouxe dentro dessa perspectiva da disciplina positiva. Veja, muitas vezes nós, né, pais e mães, a nossa preocupação, principalmente quando os nossos filhos nos comparam com outros pais e mães, o quanto a gente fica inseguro com isso. A nossa insegurança traduz o quanto muitas vezes a gente não faz esse trabalho de construção e validação dos valores, sabe? Quando nós, de fato, na dinâmica familiar, a gente desde sempre vivencia os valores que nós julgamos que são necessários para serem construídos na personalidade do nosso filho, a possibilidade dele querer romper com esses valores é mínima. O problema é que muitas vezes a gente só se lembra desses valores em situações que são absolutamente, sei lá, gigantes, né? Então, em termos práticos, o adolescente está lá naquela insistência, está lá naquela coisa, você não entende nada. Por isso é que eu gosto de ficar lá na casa de fulano, porque os pais de fulano entendem e deixam ele fazer, porque eles fazem isso, né? Eles fazem isso para desestabilizar, né, a mãe ou o pai, no sentido deles se sentirem inseguros e falar, nossa, será que eu estou fazendo errado? Será que eu estou pegando muito no pé do meu filho? Quando eu penso dessa forma, eu preciso clarear o que está em jogo. O que está em jogo? É o desejo do meu filho de novo, ir na festa e a saúde dele e das outras pessoas. Eu vou ceder para o desejo ou eu vou mostrar aquilo que não se negocia? O que precisa ficar claro para as famílias é que muitas vezes a gente se desgasta com discussões com os nossos filhos por coisas que são absolutamente sem importância. Então, a gente quer definir qual é o horário que ele tem que, sei lá, estudar. Não, o que não é negociável é estudar. Isso não se negocia. Agora, o horário que ele vai fazer isso, aí já deve ser um problema dele. E eu, que sou responsável por ele, preciso mostrar de maneira assertiva essas questões. Então, essa coisa do adolescente se sentir, e isso, gente, faz parte do desenvolvimento. É na adolescência que a gente tem a última etapa do egocentrismo, que é aquela coisa assim,
que aquela condição do sujeito não conseguia olhar para outra perspectiva que não seja dele. Quer dizer, se as minhas relações com os meus filhos sempre foram muito abertas, né, no sentido de ter diálogo, e eu sempre deixei muito claro quais são os princípios e os valores que a gente não abre mão, eu não vou ter dificuldade de ter essa conversa. Só que em alguns momentos não está claro isso para o adolescente. E aí eu tenho que clarear. Falar, olha, o que você está me pedindo fere a justiça, fere a honestidade. Você está me pedindo ajuda para você colar? É isso? Você está me pedindo ajuda para você ser desonesto? Você está me pedindo ajuda para você ser, sei lá, tirar vantagem de uma situação? Não, eu não posso acreditar. Eu não posso acreditar que nós, que vivemos situações, né, de honestidade no dia a dia, estamos vivendo isso. Então, percebam que não é fácil, óbvio, né? O adolescente ele tem essa postura de enfrentamento, mas ele vai trazer muitos conflitos, né, para os diálogos com os pais, porque, claro que são gerações diferentes daquelas que a gente viveu, são momentos diferentes, mas a gente tem que ter foco naquilo que sustenta a nossa relação. As relações familiares, assim como as relações humanas, elas precisam ser sustentadas por valores morais e não materiais. Então, seja qual for a situação de enfrentamento que o meu filho traga para aquilo, para alguma regra, né, que a gente tenha colocado e ele está enfrentando aquela regra, eu não vou olhar só para a regra, eu vou olhar o que sustenta a regra. Eu vou olhar qual o valor que será ferido caso ele continue agindo dessa forma. E isso eu não vou permitir. Então, isso é fundamental. Será que a gente, no dia a dia, com os nossos, né, filhos, a gente tem essa noção de o que está em jogo, se é simplesmente uma briga de força sobre quem vence, né, ou se é, de fato, uma reflexão sobre quais os valores que estão em jogo? E aí eu me desgasto por questões que são pequenas e não trago uma reflexão por questões que são grandes, tá? Então, assim, enfrentar, né, esse desafio com os adolescentes é trazer para o adolescente oportunidade de crescimento. Por isso a gente fez a escolha, né, dessa abordagem educacional chamada disciplina positiva. Porque a disciplina positiva ela nos ajuda a exemplificar de forma prática quais são os elementos que pais e mães precisam trazer para essa dinâmica familiar que traduzam quais são os valores dessa família. Eu preciso traduzir quais são os valores dessa família. Eu preciso traduzir. Quando eu falo em, sei lá, em solidariedade, em respeito e justiça, mas eu cedo para todos os desejos consumistas do meu filho, eu estou sendo contraditório. Eu não estou dando clareza para ele, para aquilo que é importante para nós. Nós precisamos dar importância para aquilo que de fato é importante. O que é importante? Aquilo que não se compra, aquilo que se constrói. E aí eu estou falando dos valores morais, tá? Então, a gente não compra justiça, a gente não compra respeito, a gente não compra responsabilidade. Isso é construído, isso é desenvolvido. Isso precisa ser mais importante do que eu ceder aos, sei lá, aos devaneios, né, ligados ao consumismo, à moda, ou seja lá o que for. Isso precisa ser traduzido. Os nossos adolescentes gostam de uma conversa séria. Eles gostam, por exemplo, de quando eles falam, mas mãe, por que eu não posso? Por que você não pode comprar isso? Você comprou não sei o que lá, não sei o que lá. Quando eles trazem isso, falam, peraí, vamos conversar um pouquinho sobre isso que você está trazendo? Vamos voltar. O que é que você está querendo mesmo? Ah, estou querendo comprar isso. Você já parou para pensar no quanto a gente tem gasto nisso? Você já parou para pensar o quanto a gente poderia estar investindo nisso? E aí eu trago um momento de reflexão. Por quê? A situação vai ficando muito fácil quando a gente, às vezes, por falta de tempo, por falta de paciência ou por falta de repertório, a gente cede. Não vai faltar energia nos nossos filhos para insistir em sair vitorioso numa disputa com o adulto da relação. Não vai faltar energia neles. Nós não temos que entrar na armadilha da disputa e do confronto.
Nós temos que entender que esses momentos são oportunidades formativas. E são oportunidades formativas se eu conseguir traduzir quais são os valores que estão em jogo naquele conflito. Isso é fundamental que nós adultos tenhamos em mente e assim, que a gente consiga fazer isso com os nossos filhos, né? Então, assim, não sei se eu respondi, Lívia. Oi, Flávia, respondeu sim. Respondeu sim, pode seguir. Obrigada. Tá bom. Nós já estamos finalizando, tá, gente? Para a gente poder abrir para as perguntas. Quando a gente fala em disciplina positiva, nós estamos falando, então, numa abordagem, né? Uma abordagem educacional que tem... deixa eu voltar aqui um pouquinho, desculpa, gente. Que tem, na verdade, assim, princípios que são fundamentais por trás dessa abordagem, né? Então, quando a gente fala em disciplina positiva, nós estamos falando em respeito mútuo, em cooperação, em solidariedade, em justiça, mas nós estamos falando também em firmeza. Sabe aquela coisa, gentileza, mas com firmeza? Quer dizer, os princípios da disciplina positiva são esses. Eu preciso garantir o respeito nas relações, mas isso não tira a minha autoridade de ser firme em algumas decisões, né? Então, o que eu preciso considerar nesse contexto, então, para que, de fato, eu esteja entregando na dinâmica familiar uma disciplina considerada como positiva, né? Então, assim, eu preciso entender que é necessário o que a autora, né, que é a mentora dessa teoria, ela chama de tempo positivo. O que é tempo positivo? É a gente ajudar os nossos filhos a se sentirem melhor e não pior. Então, tem a ver com tudo aquilo que eu falei da linguagem valorativa. Não adianta eu entrar com uma linguagem que vai deixar o menino ou a menina mais para baixo, tá? Eu preciso primeiro criar esse clima e esse ambiente de tornar possível que ele se sinta menos mal do que ele está. Só que sentir menos mal não é fazer o que ele quer. Se sentir melhor é ter todas aquelas estratégias de acolhimento, de reconhecimento de sentimento. É nesse sentido que eu estou dizendo. Tá? Trabalhar com a ideia de que os erros que eles cometem, eles não têm que necessariamente ser alvo de culpabilização ou de rótulos, mas que, pelo contrário, eles são grandes oportunidades para novas aprendizagens. A gente precisa desmistificar, né? Nós vivemos, é claro que cada um de nós aqui tem uma lembrança, mas eu posso quase que, né, afirmar que muitos, ou a grande maioria de nós que estamos aqui, vivemos uma educação em que o erro era visto como negativo. E hoje a gente sabe que não. Né? A função do erro é fantástica, porque eu erro, mas eu tenho oportunidade de corrigir. A função do erro é essa. Eu enfrentar esse erro na perspectiva de corrigi-lo. Né? Isso vai dando um sentido de reciprocidade, né? de saber que eu errei aqui nesse sentido, com essa pessoa, ou errei nessa situação, mas eu preciso ter oportunidade de fazer diferente e de corrigir. Tá? Então, é fundamental que nessa dinâmica familiar a gente tenha essa perspectiva mais positiva sobre os erros. Né? Então, eu não posso ficar rotulando os erros do meu filho como algo que vai ser fundamental, vai ser... não tem mais jeito de mexer, não tem mais jeito de mudar. Essa autora traz a terapia do abraço como também algo que precisa ser considerado nas relações com os nossos filhos. Né? É claro que agora a gente está falando num outro momento, então até o abraço foi filtrado, né? Mas claro que na intimidade dentro de casa, a gente ter momentos... Um dia eu tenho um filho que fez 30 anos, vai fazer 30 anos, e outro dia ele me chamou pelo WhatsApp, o que ele queria era uma escuta, né? Porque a gente faz escuta por WhatsApp também, em determinadas situações com o filho. E eu estava fazendo tudo aquilo que eu sei que não deve, porque ele estava me trazendo aquilo que estava machucando ele e eu estava querendo dar solução. Sabe aquela coisa de mãe que esquece toda a teoria que estuda?
E aí, de repente, ele virou e falou assim: mãe, eu acho mais bonitinho você querer me deixar melhor, mas tudo que eu quero agora é só falar. E se eu tivesse aí, um abraço. Quer dizer, ali ele me deu uma chacoalhada, porque ele falou assim: você não está me escutando. A tua escuta não está sendo empática. Você está querendo fazer com que eu me sinta melhor, mas interrompendo a minha, né, dando conselhos. Então, a terapia do abraço, muitas vezes, ela supre esse lugar. Sabe aquela hora que a gente não tem o que falar, mas que um abraço ajuda? Né? É claro que eu não vou querer abraçar quando ele está no auge do nervoso, quando a criança está irritada. Não é isso. Mas eu demonstrar, né, também pelo abraço, o acolhimento daquele momento. Né? Considerar também que existe respeito em você olhar para o ponto de vista que ele está trazendo. Eu não estou dizendo que eu tenho que concordar, mas eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar o que ele está trazendo, por mais absurdo que seja. Naquele momento de trazer o dilema, é que eu vou mostrando o porquê que aquilo não é admissível, né? Apresentando a outra parte do dilema, ou seja, quais os conteúdos que estão sendo rompidos se ele continuar agindo dessa forma. Mas eu preciso respeitar o ponto de vista no sentido dele se sentir à vontade para trazer, tá? E, de novo, sempre incluir os nossos filhos na elaboração de algumas regras, não são todas. As regras que são possíveis e que são negociáveis, né? Então, que são possíveis deles ajudar. Então, decidir determinados horários, decidir, por exemplo, quais as verduras que são... Não estou falando de excluir a verdura, mas qual que eu gosto mais? Eu gosto mais do brócolis, então, e eu só trago... Ah, não, então dá para você trazer brócolis? Dá. Tá? Então, assim, aquilo que é possível que eles escolham e que eles decidam. Mas o que não é possível é eu delegar para os meus filhos a decisão de algo que é infinitamente importante para a vida, tanto a vida saudável do ponto de vista físico, quanto saudável do ponto de vista ético. Né? Então, eu falo assim, por exemplo... Acho que pode interromper agora um pouquinho, que eu acho que tem a ver com isso que você está dizendo, né? Então, aí você está falando do respeito do ponto de vista do outro, mas de limitar algumas coisas que são inegociáveis, né? E aí um pai aqui pergunta, o que é inegociável para minha família não é a mesma coisa do que a família dos amigos do meu filho, ou quando há um choque entre valores mesmo, né? Então, para mim, isso é algo muito sério, é algo que eu valorizo, para minha família isso é inegociável, mas para o grupo em que meu filho convive, ou para o grupo dos amigos dele, é algo visto de uma outra forma, né? Então, como que a gente lida com esses destoares aí, que acontecem entre os valores, às vezes, da família e do grupo? Então, de novo, eu preciso trazer clareza para o meu diálogo com o meu filho. Né? Às vezes ele só quer entender porque em casa isso é algo inegociável, em outros lugares não. Ele só quer entender isso. E o argumento que eu, pai, ou eu, mãe, vou trazer não é aquele autoritário de dizer assim, porque aqui quem manda sou eu. É exatamente de refletir sobre o conteúdo daquilo. Então, vamos supor, eu não sei sobre o que esse pai está se referindo, mas quando a gente fala o que é inegociável do ponto de vista teórico, é aquilo que se refere à saúde, à educação, ao respeito ao ser humano. Isso não se negocia, independente da família. Tá? Isso em quase todas as culturas, né, existe um consenso de que alguns conteúdos não se negociam. Tá? Então, quando eu falo de conteúdo moral não se negocia. Então, vamos supor que esse pai esteja se referindo, por exemplo, sei lá, a verdade, a honestidade, a falar a verdade. Ele fala, a verdade aqui em casa não se negocia. Não tem essa coisa de a mentirinha ser pequena ou ser grande. Mas no grupo dos de amigos do meu filho, eu vejo que eles mentem o tempo todo. Quer dizer, se é esse o conteúdo, pai, eu vou ter que conversar com os meus filhos, né, com a família, sobre o que é esse valor da honestidade, o que é a verdade.
Quais são os prejuízos que a mentira trazem nas relações? Agora, pode ser que o que seja inegociável na minha casa seja, por exemplo, que o jantar saia em tal hora e que todos as pessoas estejam presentes. Aí o meu filho adolescente vai falar assim, nossa, mas isso não existe em casa nenhuma. E aí eu vou dizer assim, por que você acha que não existe em casa nenhuma? Por que você acha que para nós é importante? O que acontece nesse momento? De novo, o choque e o conflito vai acontecer. Óbvio que vai acontecer, porque as famílias funcionam de maneira diferente e têm valores, elegem valores, né, que são inegociáveis, diferentes daqueles que a gente elege. Agora, se diz respeito a um conteúdo moral, todo conteúdo moral é inegociável, que fique claro isso para os pais, tá? Então, não adianta o meu filho vir com o argumento de que todo mundo faz, na família de todo mundo isso pode. Se isso que ele está trazendo diz respeito a um conteúdo moral, que me importa que os outros fazem, e que pena que eles fazem, porque isso não está contribuindo para uma sociedade mais justa, mais isso. Então, assim, o que eu preciso saber é se aquilo que eu considero inegociável na minha família, que natureza que tem isso? É uma natureza de algo que é uma convenção só da família, né? Então, assim, por exemplo, a minha família não se negocia, não entra esse tipo de música. Aqui não se negocia, esse tipo de música não entra. Mas veja que a natureza dessa proibição, né, de não ouvir esse tipo de música na minha casa, é uma natureza altamente convencional, que tem a ver com aquela família, mas que não vai ter a ver com a outra. É diferente de quando a natureza do que está em conflito é moral. Se for moral, os argumentos todos que meu filho vai trazer não podem ser maiores ou mais fortes do que o valor em si que está em jogo. Né? Então, assim, é esse tipo de reflexão que eu preciso promover com os meus filhos, porque às vezes eles querem entender, mas por que eu não posso? Por que eu não posso ter a atualização do celular a hora que eu quiser? E aí eu tenho que falar sobre desperdício, eu tenho que falar sobre consumismo, eu tenho que falar sobre o planeta, eu tenho que falar sobre essas questões. Porque eu simplesmente endossar esse tipo de atitude, eu não estou contribuindo para devolver para a sociedade um ser humano que seja melhor do que esse que está atualmente, né? Que não tem reflexão sobre os impactos que a minha postura consumista gera na vida do planeta. Quer dizer, quem provoca a reflexão sobre isso somos nós, os adultos da relação. Isso não significa que a gente vai estar isento de conflito, muito pelo contrário, tá? Discutir os valores com os nossos filhos é fundamental, é fundamental. Então, os desejos que eles trazem precisam ser traduzidos. Espera aí, vamos ver o que está por trás disso. Vamos ver o que ele está querendo, né? E aí a gente vai clareando, sabe? Vai colocando o holofote naquilo que de fato importa, né, gente? Tem coisas que não são tão importantes, né? Você acha que ajudou, Carol? Sim, Flá, e tem inclusive um comentário aqui que eu acho que interessante a gente falar, né? De quanto às vezes a gente também aprende ouvindo os nossos filhos, né? Ouvindo os argumentos. Eu acho que e revendo valores. E revendo valores. Eu acho interessante, né? Foi um dos comentários aqui que apareceram e eu achei bastante interessante. Não, maravilhoso esse comentário e muito verdadeiro. E muito verdadeiro. Nós temos uma geração, né, hoje, que tem uma visão humanitária talvez mais aflorada, né, no que diz respeito à diversidade, do que muitos dos adultos e das pessoas mais velhas. Então, dar escuta para os nossos jovens em relação, sobretudo, à diversidade, é uma aprendizagem maravilhosa que a gente acaba tendo, né? Com esse filho que eu disse para vocês, eu aprendi o que é o amor livre, eu aprendi uma série de conceitos que a convenção, as convenções sociais em que eu fui educada, nunca me permitiram sequer pensar sobre. E aí, como ele sabe que eu gosto muito de estudar,
o que ele apresentou para mim? Ele apresentou pesquisadores, ele apresentou palestras de pessoas que estudam essas questões, né, para poder, assim, me repertoriar para uma conversa. Se não fosse uma escuta, não teria tido essa oportunidade de aprender sobre isso. Isso não significa concordar, nada disso, é aprender. Né? Então, muito feliz esse comentário. A gente aprende muito escutando tanto as crianças quanto os adolescentes. Né? E aí, assim, a gente já está indo, acho que eu já falei sobre isso, né? De oferecer opções que sejam possíveis, né? Eu não ofereço nunca opções que sejam impossíveis. Nesse sentido, tudo que a gente falou até agora, em termos de linguagem e qualidade de comunicação, dá para a gente revisitar a nossa forma mais imperativa, né, de falar e entender que frases imperativas, como vai tomar remédio já, vai estudar já, vai... deixa eu pôr mais umas frases aqui imperativas. Vai escovar o dente agora, ou para de brigar com a sua irmã. Essas são frases imperativas, né? Mas a perspectiva de uma disciplina positiva, ela nos alerta para tornar essas frases imperativas em possibilidades, em frases propositivas, né? Então, aquela coisa, você quer que eu coloque a tua pasta de dente, você coloca sozinho. Você quer que eu organize o escritório para você estudar agora ou você mesmo organize, né? Como é que eu posso ajudar para que você se acerte com a sua irmã? Porque realmente eu estou indignada com a forma como vocês se tratam. Não dá para acreditar na falta de respeito que existe entre dois irmãos, como eu estou vendo aqui. Como é que eu posso ajudar? Né, para a gente parar com isso. Sei lá, né? Você quer tomar o remédio no copinho ou na colher? Enfim, toda frase que muitas vezes sai de forma imperativa, é possível que a gente faça em forma de proposição, né? Incluindo o nosso interlocutor, no caso, o nosso filho ou nossa filha, na ideia, né, de pensar sobre aquele conteúdo. Isso é fundamental para nós, né, que a gente comece a usar. A intenção é sempre que eles tenham essa condição de fazer essas escolhas limitadas. Quando envolve conteúdo moral, quando envolve uma atitude que vai ferir a ética, eu não dou opção. Isso tem que ficar claro, pais e mães. Não dá para a gente fragilizar mais do que já está fragilizado esses conteúdos morais, os valores que, de fato, fazem a diferença para a vida em sociedade. Né? Porque outros valores são possíveis de serem revisitados, revistos, e isso não vai fazer tanta diferença, tarará. E a gente sabe disso. Esse período de pandemia, quantos de nós parou para refletir assim, será que eu preciso de toda essa quantidade de sapato que eu tenho? Será que eu preciso de todas essas roupas que eu tenho? Quer dizer, deu para a gente ver que o nosso olhar para as questões materiais precisa ser ressignificado. Em contrapartida, a gente também teve muito momento de reflexão sobre o que de fato vale a pena. E o que vale a pena é a gente construir relações que sejam relações moralmente desejáveis, em que a justiça, o respeito, a honestidade, né, estejam presentes. E aí, para encerrar, eu deixo para vocês algumas reflexões, né? O que a gente faz nunca é tão importante quanto o modo como fazemos. Então, cuidar da comunicação com os nossos filhos, do como eu vou falar sobre isso ou sobre aquilo, faz toda a diferença. Não basta só ter intenção. A minha intenção precisa se concretizar, né? É necessário a gente ver os erros como oportunidade de aprender. Então, se algumas falas que eu trouxe aqui causaram incômodo, deixaram aquela pulguinha atrás da orelha, geraram até um sentimento de culpa, que bom, porque trouxe uma outra perspectiva. E aí é possível que a gente olhe para isso e fale, não, dá para fazer diferente, tá? E aí, nas palavras dessa autora, da Nelson, a gente pode transformar toda a nossa vida e a atitude das pessoas à nossa volta simplesmente ao mudarmos nós mesmos. E como é verdade, né? Então, não adianta eu
eu falar sobre algo que eu não vivencio. Não adianta eu falar sobre uma comunicação respeitosa se eu não a uso. Não adianta eu falar sobre a justiça se eu não ajo com justiça, né? A mudança passa pela revisão da forma de ser e agir e pensar do próprio autoritarismo, mas a mudança passa pela internalização ou pela ressignificação de algumas atitudes que nós adultos temos. Tá? Agora eu estou aberta a pergunta. Deixa eu mostrar minha última tela para vocês, gente, que eu fiz uma homenagem ao nosso querido. Vou mostrar para vocês. A gente tem aqui mais uma. Ai, que legal, Paulo. Ai, viva! Viva! Flavinha, sempre muito bom. Eu acho que a gente sempre espera muito para te ouvir. É uma coisa que a gente estava aqui na maior expectativa e você sempre supera, né? Eu acho que a sua conversa traz uma proximidade com os pais, sem deixar de lado a teoria, os conceitos, mas você se coloca de uma forma muito próxima, que cativa, né? Então, eu acho que faz toda a diferença. A gente tem aqui uma última pergunta. São duas, na verdade, né? Tem aquela do sentimento. Isso, a gente pode até juntar, né? Então, assim, eu acho que a grande, né, não sei se conclusão, mas a grande ideia que a gente tira da sua conversa hoje é justamente o respeito à dignidade do outro, né? E esse outro é o nosso filho especial, quem está com a gente ali em casa. E tem uma mãe que trouxe isso, né? Que às vezes os nossos adolescentes não querem falar naquele momento, né? Eles querem ficar. E é muito comum isso, a gente, né, escuta aqui muitos pais dizendo isso: eu não consigo acessar, porque ele se fecha, ele fica ali, eu percebo que ele não está bem, mas eu fico nesse dilema de eu respeito a individualidade dele, né? Eu respeito esse momento, esse desejo, ou eu insisto nessa conversa, né? Eu quero escutá-lo, eu quero acolher, eu quero ter essa comunicação, mas às vezes ele não me permite. Então, acho que essa é uma pergunta interessante da gente discutir sobre esse respeito, né? Em que momento eu forço, em que momento não, ele não quer agora. Eu acho que seria interessante você comentar. Eu tenho muita segurança de dizer que em muitos momentos os adolescentes são arredios, né? É como se eles não é que eles não confiem nos pais, mas é que às vezes eles não têm a crença de que aquilo que está afetando tanto a vida deles vai reverberar, sabe? Nos adultos que têm outras preocupações e tudo mais. Na grande maioria das vezes, a hipótese é essa, que o pai e a mãe nunca vão alcançar a dor ou a alegria ou o desejo, né? Eles subestimam. Então, assim, a sugestão que fica é que a gente faça muito exercício da mensagem eu, sabe? Nesse momento de acessar os filhos, a gente se colocar, falar, olha, eu estou percebendo no seu silêncio uma certa tristeza. Só quero te dizer que eu estou aqui, tá? Que eu estou aqui e se eu puder ajudar em alguma coisa, né? Se eu puder te escutar, eu vou ficar muito feliz. Eu falo isso 1, 2, 3, até que isso seja uma verdade para eles. É porque, às vezes, a gente não construiu isso no processo ao longo da fase anterior, sabe? Da infância. A gente sempre trabalhou com os filhos num processo muito mais interventivo, né? Ou seja, intervindo nas diversas situações, do que propriamente abrindo espaço de diálogo. Então, não é que seja impossível começar isso na adolescência, de forma alguma, mas eu preciso insistir. Eu preciso insistir. A minha insistência é na utilização da mensagem eu, dizendo o quanto seria importante para mim, né, como mãe ou como pai. O quanto para mim é importante participar dessa tua vida, né, entender melhor o que você está sentindo. Então, quando você se sentir em condições de compartilhar comigo, saiba que eu estou pronta para te escutar. Isso é fundamental, tá? Perfeito, Flavinha. Acho que perfeito, Flávia. Assim, os pais estão elogiando muito a palestra, que bom. Dizendo que os exemplos foram ótimos, que as reflexões muito importantes, que contribuiu bastante.
e que serve para todas as idades. Olha, maravilhoso! Maravilhoso! Eu vi que alguém pediu relação de livros. Isso, exatamente. Eu trouxe um monte de relação. Eu gostaria que você nos enviasse, Flavinha. Não sei se você tem acesso ao chat aí, mas o link do vídeo... Ah, tá. O livro do Palhaço Psicanalista. Posso pôr no chat aqui? Pode. Deixa eu já pegar. Se a Flávia puser no chat, aparece para eles. Tem que colocar para todos, viu, Flávia? Só naquele... Seleciona. Tá bom. Deixa eu achar primeiro. Sugestão de bibliografia. Aí você pensa, não sei se você já tem em mente algum livro. Não, eu deixei os livros separados. Eu deixei os livros separados, Lívia e Carol, mas aí eu acho mais fácil eu mandar para vocês. Tá bom. Tá? Porque para não ter que digitar todos. Ah, não, mas mostra um, né? Só mostra aí, vou mostrar. Estão vendo, Flávia. Vou mostrar, peraí, deixa eu só pegar o link aqui antes. Lembrar onde que eu coloquei esse link. Estão vários escrevendo aqui, parabéns, maravilhoso, foi muito bom. A gente foi escolhido assim com muito carinho, né? Os palestrantes foram todos escolhidos com muito carinho e a gente tinha certeza que a Flávia traria muitas contribuições. Então, só espero aí o link, Flávia, para encerrar. Né? Ai, meu Deus, eu não estou achando o link agora, só porque eu deixei montadinho aqui. Então, mas eu vou achar, peraí. Não tem problema. A gente pode combinar que os pais... Mas olha, não tem dificuldade, porque a gente eu vou colocar aqui, ó, Os Desescutadores. É o nome do vídeo? Ah, pronto. Põe no YouTube Os Everyone. Os Desescutadores no YouTube. Tá? Já ajuda. Isso, perfeito. Os Desescutadores, na verdade, eles fazem um resumo desse livro que eu mostrei, que é o Palhaço e o Psicanalista. Agora, eu acho que vale muito para as famílias, muito, mas muito mesmo, conhecer os fundamentos da comunicação não violenta, embora eu não tenha... desse livro. Eu acho fantástico. E agora ele tem um outro que é até mais didático, né, que é colocando em prática a comunicação não violenta. Então, assim, os pais que se interessarem, colocar as publicações do Marshall, né, do Rosenberg, vão ver que agora tem um livro mais atual com situações bem práticas de utilização da comunicação não violenta. Que vale para tudo, né? Todas as nossas relações. Todas as relações. Exato. Gosto muito desse livro também, A Arte de Dar Limites, do Luiz Hans. Tá? Depois eu posso mandar para vocês. E aí nós temos alguns que já são mais tradicionais. Os clássicos, né, Flávia? Os clássicos da linguagem, né, que são os Pais e Jovens, né, do Ginot, Pais Liberados e Filhos Liberados. Esse é muito bom. Esse para os pais conhecerem um pouco da postura do adolescente, olharem um pouco para esses enfrentamentos, eu acho esse livro muito didático, né? Então, assim, essas são algumas sugestões que eu acho que para as famílias ajuda muito, sabe, gente? Claro que se a gente fosse falar assim, de um jeito de falar, mas para mediação de conflitos, aí seriam outros, mas esses são muito didáticos. E eles falam exatamente o que as famílias precisam saber. Como que eu limito sem desrespeitar? Porque a autoridade é isso, é limitar as ações sem desrespeitar o sentimento. Né? Já tem uma lista para eles começarem um grupo de estudos aí. Ah, que coisa boa! Muito bom, muito bom. Flávia, muito obrigada. A gente agradece também a participação carinhosa aí dos pais e a participação intensa dos pais. A gente teve bastante, né? Hoje mais pais estiveram presentes do que na semana passada. Isso é um motivo de alegria, né? Então, e aí fazendo já o convite para a próxima quarta-feira, às 5 da tarde, e né, estaremos aqui recebendo a Thaís Bosa para falar um pouquinho da internet, da relação desses adolescentes com a tecnologia, né? Então, eu acho que também é imperdível. A Thaís também é uma pessoa muito querida por nós, né? Também do GPEM, que é esse grupo lá da Unicamp e da Unesp, que a Flávia faz parte. Então, já fica o convite aí para a próxima semana com a Thaís, e a gente agradece, Flávia, todos os ensinamentos, toda a sua simpatia e todo o que você nos fez refletir hoje nessa quarta-feira. Muito obrigada. Um grande abraço.
Eu que agradeço, um beijão para vocês, muito obrigada pela atenção dos pais e mães, um abração. Como dizem em Poços de Caldas, um beijo e um queijo para vocês. Ai, que delícia, um beijo. Tchau, Flávia, boa noite. Tchau, tchau.